Presta bem atenção nessa mensagem que vai ser compartilhada exatamente aqui na plataforma de Flávio. Flávio, que tem aqui o canal no YouTube Vegetari Rango. Você precisa assistir o canal dele, tá bom? Ele faz a entrevista, né, com duas pessoas que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E presta bem atenção nas perguntas que ele faz e na resposta desses dois adventistas que você vai ver aqui neste exato momento, tá bom? Então não sai, porque eu quero fazer uma pausazinha, mais ou menos perto de 2 minutos, só para fazer uma pequena observação, tá bom? Então vamos lá, acompanhar neste momento. Deixa eu só soltar aqui rapidinho. Vamos lá, soltando aqui. Ok, vou soltar, tá bom? Vamos ver? Vamos lá? Porque, inclusive, eu não sei se é a fundadora, é a cofundadora, que é a Ellen G. White, né? Ela era vegetariana e eu gostaria que vocês falassem mais um pouco dela e sobre a influência dela, porque eu acho que ela que trouxe isso, né? Então, Ellen White, ela não foi fundadora, mas ela estava no começo da Igreja Adventista. Então, presta bem atenção. Cofundadora, não? Ela não chega a ser cofundadora, mas ela estava no início. Ainda mais mulher, né? Naquela época tinha, né? Naquela época é que teve um pessoal que achava que Jesus fez uma interpretação errada sobre a volta de Jesus. E teve uma grande decepção, e esse pessoal que se decepcionou foi estudar a Bíblia e descobriu que Jesus ia voltar, ninguém sabia o dia. Isso é a base do Adventismo. Por isso que é o Advento. São pessoas que esperam a volta de Jesus. Então ela faz parte desse grupo, mas ela era uma criança quando isso aconteceu. E Deus tinha uma mensagem para dar para essa igreja, e ele tentou dar para vários homens. Presta atenção aqui, ó. Eles ficaram com medo de dar. E ele deu para uma mulher, uma jovem mulher, que tinha problema, quando ela era criança, levou uma pedrada no rosto. Então ela tinha um problema também de, não sei se a gente fala... Motor. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu acho que, assim, da era mulher, que começou a falar sobre vegetarianismo. Ela teve uma visão que a carne não deveria ser comida. E não somente a carne. Ela fala que nos últimos tempos o leite e os ovos deveriam ser tirados das refeições. Ela falou assim, eu não vejo pessoas que vão ser salvas que, nos últimos tempos que comem leite, ovos e carne. Não, e a gente tá... Pronto, é exatamente aqui nesse ponto que eu quero comentar um pouco com você. Se nós formos analisar exatamente no Éden, não se comia carne, ok? Beleza, tudo ok. Mas após o dilúvio, houve a liberação para se comer a carne. Claro que em Levítico, capítulo 11, Deus ele faz a distinção de quais tipos de carne o ser humano ele poderia comer. E ali nós vamos ter um cardápio, né? O que pode e o que não pode. Os tipos de ave, tipo de peixes, né? Tipo de animais. Então, ali você vai ter exatamente no capítulo 11 de Levítico. Se nós formos analisar a fala aqui do irmão, ele diz assim, ó, que nos últimos dias, né, teria que ser tirado o leite, o ovo, a carne da mesa, ou deixar de ser comido, né, esses tipos de alimentos. E o que mais me chamou a atenção na fala dele é que eu percebi um pouco de extremismo, né, nessa parte, quando ele diz assim, ó, que Ellen White chega a dizer que quem come essas coisas, carne, ovos, queijo, algo parecido, leite, não será salvo. Se nós formos analisar, nós já somos salvos em Cristo Jesus, ou seja, Cristo morreu para nos trazer a salvação, e essa salvação é uma escolha minha e é uma escolha sua. Mas quando o irmão fala, por exemplo, na questão que não será salvo por comer carne, eu acredito dessa forma, e acredito que o texto fala também a mesma língua. É no sentido de vícios, entendeu? Tem pessoas que, por exemplo, não se alimentam na hora do almoço se não tiver carne. E tem deles que não se contenta com apenas um pedacinho de carne ou um pedacinho de frango. Parece que tem mais carne do que o próprio arroz ou o feijão, né, ou a própria salada ali. Aí se torna vício, né? Então, eu particularmente não acredito dessa forma. E acredito que quando Ellen White falou, não estou aqui querendo colocar as palavras na boca de Ellen White, mas quando ela diz que não será salvo, é no sentido de vício,
exagero, extravagância. Por exemplo, que vai ter partes da mensagem aqui que ele vai falar assim, ó, se eu comer tomate demais, vai me prejudicar, entendeu? Então, tudo que eu como em excesso vai me prejudicar. Por quê? E aqui fica uma observação que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Claro, por que Ellen White enfatizou a não se comer carne? Porque nos nossos dias a carne ela é doente e automaticamente aquela carne que está doente vai vir a doença sobre aqueles que também comem carnes, entendeu? Seja calabresa, seja mortandela, seja salsicha, seja frango, seja a própria carne bovina, entendeu? Então assim, devemos evitar, não porque é pecado, porque não é pecado. Se nós formos analisar na história, houve um tempo em que era obrigatório comer carne. Você vai ver aí na questão da Páscoa. E quando Deus manda as codornizes também, não é verdade? Então assim, no sentido de salvação, eu vejo um pouco de extremismo da parte do irmão aqui, entendeu? Então, se eu como carne, quer dizer que eu comendo carne, mesmo ali sendo de forma limitada, equilibrada ali, aquela coisa ali, o ideal é que eu não coma, entendeu? É que eu não coma, porque com certeza eu terei mais vida, terei mais saúde, enfim, mas que não é pecado. E isso não vai envolver na minha salvação. Eu vou repetir mais uma vez. No sentido de extravagância, entendeu? Extravagância. Faz mal? Sim, a carne faz mal. Devemos deixar? Sim. Então nós temos que abdicar e chegar mais perto do Éden, tá bom? Nós temos que viver a alimentação do Éden. Não que isso vai envolver a minha salvação porque eu como carne ou bebo leite, algo parecido, entendeu? Então, que Deus abençoe a você neste momento. Vamos acompanhar aqui. Se você quiser, por exemplo, está aqui, ó, esse vídeo está no canal Vegetarirango. Você vai encontrar essa matéria aqui, essa entrevista. Parabéns para os dois irmãos aqui que são adventistas. Parabéns para Flávio, né, que é o apresentador. E com certeza, você assistindo aqui vai ser uma bênção para você. Vou soltar só mais um pedacinho aqui para que você possa acompanhar aí, tá bom? Vamos lá? Vou soltar aqui, tá bom? Falando, para você que está assistindo aí, 1800. A gente acha que o veganismo é coisa moderna. Estamos falando de 1800, gente. É coisa, assim, né, pré-internet, pré-tudo. Pré-energia elétrica. Porque a energia elétrica chegou em 1900. E se né? você pega, você perguntou, né, se ela já era essa questão, ela não era, ela recebeu essa mensagem e para ela não foi Olha fácil que ponto também, importante, né, que eles falam. Ela, ainda mais naquela época, né, e ela, em alguns livros que ela escreveu, ela relata, né, as pessoas relatam, mas sempre foi no intuito de, tipo, de compartilhar e ajudar, ó, a gente tá junto nessa e a gente pode melhorar. Então, mas nessas visões, ela fala, tem um livro dela que é... A Igreja Adventista usa muitos livros dela para muitas coisas, mas tem o Senso em Bom Viver e o Conselho sobre Regime Alimentar, que as pessoas evitam ler, porque a luz, né, às vezes traz responsabilidade, né? Mas ela fala muito sobre isso, tipo, que os animais, chegou um tempo que os animais eles seriam feitos apenas para satisfazer o prazer e a perversidade, não sei, do paladar do homem. Então isso é muito forte, sabe? Quando a gente olha na nossa situação e vê que é isso, que, por exemplo, o frango ele não é criado para viver. Hoje em dia, ele é criado para morrer. E se isso é normal no nosso mundo ter mais frango do que humano, a conta não bate. E ela ter visto isso lá em 1800, que os animais seriam criados só para satisfação própria. Ela fala muito também de transporte de animais, que os animais são submetidos a transporte, que causam sofrimento, dor, e essa dor transfere para os animais, traz doenças, e essa dor vai para as pessoas que comem a carne, o leite e os ovos. Então, é até assim, emocionante falar, porque ela já sentia essa dor que hoje os veganos sentem, ela conseguiu enxergar naquela época. Naquela época eu acho que os animais eram criados mais livres, mais soltos, não era igual hoje, né, que tem. Mas mesmo assim, eles já sofriam naquela época, imagine hoje. Não, para você ter uma ideia, em 1900 tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje a gente está chegando em 8 bilhões. Então você imagina que
Revolução Industrial, né? Pré-Revolução Industrial. Tipo assim, era numa época que ainda os bichinhos ficavam no fundinho da casa, lá solto. E uma coisa que ela fala que também me pega bastante é que a insensibilidade à vida animal, ao animal, vai trazer insensibilidade também à vida humana. Do mesmo jeito que a gente se torna insensível ao animal, a gente se torna insensível ao humano. E o que tem acontecido hoje em dia? A gente não está conseguindo distinguir, tipo, o que importa é o meu prazer. Isso em todas as áreas. Então, seja com animal ou seja com ser humano. É o que a gente tem visto. Então, e isso é, mais uma vez, falar, isso em 1800, ela não tinha essa dimensão que a gente tem hoje, né? De globalização, de notícia, e ela já tinha essa percepção, essa visão. Não, e foi muito interessante o que você falou, porque ela era uma mulher, né? E a gente sabe como que é o histórico da mulher na humanidade, né? Se a mulher começou a votar faz pouco tempo... Tem machismo hoje, imagina. Você imagina há mais de um século atrás, né? E muito interessante esse negócio das visões, que eu estava lendo, que em 1844 ela teve a primeira visão sobre não comer carne, né? E exatamente há 100 anos depois, em 1944, a Vegan Society, que é a sociedade vegetariana vegana, né, da Inglaterra, definiu o termo veganismo, né? Exato, definiu o termo veganismo 100 anos depois, exatamente. É muito louco, né? Ela já tinha esses conceitos. Eu vou deixar com que você acompanhe E às vezes... a matéria completa, tá bom? Com o irmão Flávio, com o amigo Flávio, e também com os irmãos adventistas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ficar aqui até o final desta mensagem. Então veja que a importância de nós praticarmos aí os 8 remédios naturais, como é conhecido pela Igreja Adventista, né? Você pode dar uma googada aí e pesquisar os 8 remédios naturais. E lá você vai ter exercício físico, luz solar, água, descanso, fé, equilíbrio. São 8 remédios naturais que eu aconselho você dar uma pesquisada e colocar em prática aí na sua vida, tá bom? Então, esta matéria está exatamente no canal Vegetarihango, tá bom? Então você vai ter aí essa matéria com o amigo Flávio, fazendo a apresentação aí, né? Ali a participação de 2 adventistas. Que Deus te abençoe de forma especial. Fica aqui meu abraço para você em Cristo Jesus.